Depois de anos trabalhando com CEOs, empresários executivos, eu percebi uma coisa. A maior dor de quem lidera não é a falta de estratégia, é a falta de clareza para decidir. Porque tem muita gente que tem repertório, que tem experiência, que tem acesso à informação, mas na hora da decisão critica, trava, hesita, reage, se precipita ou adia. E foi por isso que eu decifrei um código, um método para entender como líderes podem tomar decisões de alto impacto, mas com lucidez, com segurança e com precisão. Nesse vídeo eu vou te mostrar o framework clareza. O erro de muitos líderes é achar que decidir bem depende só de inteligência, experiência ou feeling. Não depende. Em cenário simples, talvez isso funcione, mas em cenário ambíguo, sob pressão, com risco, expectativa, ego, equipe, dinheiro e reputação envolvidos, não é isso que sustenta uma decisão boa. O que sustenta uma decisão boa é de fato a estrutura mental, porque a decisão não nasce de um problema, a decisão nasce da mente que lê o problema. E se essa mentalidade ela tiver confusa, ansiosa, reativa ou tentando se proteger, o líder não decide com clareza, decide com ruído. E clareza executiva não é ausência de dúvida. Clareza executiva não é tranquilidade emocional. Clareza executiva não é ter todas as respostas. Clareza é a capacidade de ler um cenário com precisão, regular o próprio ruído e sustentar uma decisão com direção. É conseguir decidir sem se perder em excesso de análise, sem virar refém da pressão, sem confundir urgência com necessidade, sem usar decisão para aliviar desconforto. E para isso, eu organizo esse processo em 7 pilares. O nome desse método é clareza. Cada letra representa um pilar. O C, consciência. L, leitura. A, autorregulação. R, responsabilidade. E, execução. Z, zona de pressão. A, autoridade. Se um desses pilares falha, a decisão perde qualidade. Então vamos por partes. O primeiro pilar é consciência. Antes de decidir qualquer coisa, o líder precisa perceber de que lugar interno ele está lendo aquele cenário. Porque uma decisão ela pode estar contaminada por medo, necessidade de aprovação, ego, impulso, desejo de aliviar tensão. E se você não percebe isso, você acha que está sendo racional, quando na verdade está só sendo governado por um padrão invisível que já existe naquele local. Consciência é o ponto em que você para e pergunta: o que em mim está tentando decidir agora? É clareza? É medo? É critério? Ou ansiedade? Tem líder que recebe uma proposta importante agora e quer responder no mesmo dia. Parece agilidade, produtividade. Mas talvez ele esteja operando no modo piloto automático e não tenha clareza. Talvez seja desconforto. Quem não tem consciência do próprio padrão decide achando que está no comando, quando na verdade ele está no modo reação. O segundo pilar é leitura. Aqui, o líder precisa separar fato, interpretação e projeção, porque muita decisão ruim nasce quando a pessoa mistura essas três coisas. Fato é o que aconteceu, interpretação, o significado que você deu, e projeção é o que você imagina que pode acontecer. Líder sem leitura clara sofre em dois extremos: ou simplifica demais ou dramatiza demais. Um cliente atrasou uma resposta. O que isso significa? Fato, ele atrasou. Interpretação, ele perdeu o interesse. Projeção, vamos perder o contrato. O problema é que muita gente decide na projeção, sem leitura. Você não decide sobre a realidade, você decide sobre a narrativa. O terceiro pilar é a autorregulação. Esse é um dos mais importantes, porque clareza não é só entender o cenário, é conseguir sustentar o próprio estado interno para não detonar a decisão. Tem líder que sabe exatamente o que deveria fazer, mas não faz, porque não consegue sustentar a tensão emocional da decisão. Autorregulação é não decidir para aliviar, é reduzir a ansiedade, evitar conflito e preservar a imagem, escapar do desconforto. Muitas vezes o líder mantém uma pessoa na equipe e está claramente desmotivada, que já não sustenta mais ali o nível de operação. Ele sabe disso, mas adia essa decisão porque ele tem medo de encarar o desconforto, tem medo de conversa difícil. E isso não é falta de clareza técnica, é falta de autorregulação. Muita decisão ruim não nasce de falta de inteligência, nasce de incapacidade de sustentar o desconforto. O quarto pilar é responsabilidade. Aqui entra uma virada importante.
empresário, executivo maduro, para de terceirizar para o cenário daquilo que iria colocar à prática. Vou exemplificar. Ele assume a responsabilidade, ele sabe que a decisão foi sua e o custo, o impacto também é seu. Mas tem muitos líderes que fazem vitimismo e isso faz com que ele se pareça instável, fraco. Muitas vezes o líder não consegue sustentar uma posição dentro de um cenário instável. E tem líder que é muito sem responsabilidade. Ele vira um comentarista do problema. Já o líder com responsabilidade, ele vira agente de decisão. O quinto pilar é a execução, porque decisão que não se traduz em ação, ela vira alívio emocional. Muita gente acha que decidiu, mas não decidiu, só pensou melhor, só falou sobre o assunto, mas não colocou a ideia na mesa, só deixou intenção bonita, não tomou ação, não deu direcionamento para o time. Decisão executiva de verdade aparece em prioridade a comunicação. É o primeiro recurso em que o líder consegue organizar. Tem muito líder que fala, eu delego, mas não, continua gastando energia com microcontrole, com urgência pequena. Ele não decidiu de fato. Decisão sem execução coerente não é decisão, é ilusão de clareza. Já o sexto pilar é a zona de pressão. Todo líder precisa saber como se deforma quando está sob pressão, porque é nesse lugar que os padrões aparecem com mais força. Tem líder que acelera demais, controla demais, se fecha demais, agrada demais, endurece, tem líder que some, tem líder que posterga e tem líder que explode. A zona de pressão revela o ponto em que a sua clareza é testada. Ali a verdade aparece. Enquanto tudo está calmo, a pessoa parece lúcida, estratégica, madura, mas quando a pressão aumenta, ela volta a um padrão antigo, controle de medo, impulsividade, paralisia. Não é como no conforto, que as ações e emoções são previsíveis. É sob pressão que você realmente se conhece tua liderança. Já o sétimo pilar é a autoridade. E aqui eu não estou falando de cargo, eu estou falando de autoridade que nasce quando a sua decisão transmite coerência. Quando a sua decisão transmite direção, segurança e sustentação. Autoridade é o resultado da integração dos outros pilares. Quando você tem consciência, autorregulação, responsabilidade, execução, entendimento da sua zona de pressão, sua decisão muda de nível. E as pessoas sentem isso, porque a autoridade não nasce quando você fala, não nasce do seu cargo, nasce do quanto a sua mente está organizada por trás daquilo que você comunica. A autoridade é quando a sua decisão chega antes da sua explicação. Se você quiser aplicar esse método na prática, toda vez que estiver diante de uma decisão importante, faça essas perguntas. C. Consciência. O que em mim está tentando decidir agora? L. Leitura. O que de fato é interpretação e o que de fato é projeção? A. Autorregulação. Estou decidindo com critério ou tentando aliviar algum desconforto? R. Responsabilidade. O que aqui realmente está sob minha responsabilidade? E. Execução. Como essa decisão vai aparecer na prática? Z. Zona de conforto. Como eu costumo me deformar sob pressão? A. Autoridade. Essa decisão transmite coerência, direção e segurança? Só essa sequência, gente, já aumenta muito o nível da sua tomada de decisão. Ela traz uma clareza executiva que muitas pessoas precisam, porque não é um dom, é um método, é um framework, clareza. E isso pode ser o seu mapa para decidir com precisão que o seu cargo exige. Porque o problema não é ter dúvida, o problema é decidir a partir do lugar errado. E quando um líder aprende a organizar propriamente, ele deixa de reagir ao cenário e começa de fato a comandá-lo. Qual pilar do framework clareza você mais precisa desenvolver hoje? Comenta aqui embaixo e se inscreve no canal, porque nos próximos vídeos eu vou aprofundar como aplicar isso na prática em decisões de liderança e mentalidade executiva.